Graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Jefferson de Andrade, pastor da Igreja Presbiteriana do Cabo, e eu venho aqui para lhe fazer um convite. Nós estamos estudando tanto no culto de doutrina, nas quintas-feiras, às 19 horas, como na escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã, esse livro aqui, Bases da Fé Cristã, 20 fundamentos que todo crente deve conhecer, do teólogo Wayne Grudem. No momento nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, aquelas qualidades que são características do seu ser e que de alguma maneira compõem as suas perfeições. Saiba que você será muito bem-vindo, será um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nos identifica, nos torna pessoas que podem ser facilmente identificadas. Por meio dessas qualidades, o nosso Pai Criador também, né? Por graça e misericórdia, Ele se revelou a nós. Ele se deu a conhecer ao seu povo por meio da revelação e, na revelação, por meio das características. Eu vi uma fala hoje em um vídeo muito instrutivo que um pastor me enviou, dizendo que quando Deus pensa ou quando Deus fala, não existe nenhuma diferença entre o pensamento divino e a fala divina e o ser divino. Por exemplo, existe a possibilidade de que nós pensemos um pensamento e esse pensamento ele seja contrário aos nossos valores. Porque, conforme disse o presbítero Edielson há uma semana atrás, nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós também podemos falar coisas que sejam completamente opostas ao nosso caráter. Por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que você e eu já vimos um cristão chamar um palavrão. Impressionante isso, né? Mas já ouvimos, é lamentável, mas já ouvimos. Com Deus, isso não acontece. A fala divina, o pensamento divino, revelam os seus atributos. De sorte que a fala e o pensamento equivalem ao próprio Deus. Deus é um ser extraordinário. Ele é tão simples, né? Essa palavra simples é tão mal compreendida, que Deus, ele quando fala ou quando pensa, ele verbaliza aquilo que está no seu coração. É impossível que Deus, ele fale alguma coisa ou pense alguma coisa que não esteja nele. E como tudo que está nele é bom, todos os atributos que são revelados pelos pensamentos de Deus e pela fala divina também revelam a bondade dele, né? Em todos os seus atributos. Eu vou pedir para que o nosso irmão Felipe, ele projete para nós o slide. Eu acredito que esse é o penúltimo estudo dessa série de estudos sobre os atributos de Deus, baseado nesse livro aqui, muito instrutivo. Felipe. Pois bem, hoje nós vamos começar falando sobre um atributo aí que aparece a partir de duas palavras, né, que é a equidade divina. Deus é justo e é correto. Pode passar, Felipe. Como Moisés disse, Deus sempre age de acordo com aquilo que é certo, pois ele próprio
é o padrão supremo daquilo que é justo. Como juiz do mundo, ele fará o que é certo. Ele fala a verdade e anuncia aquilo que é correto. Né? Aí está aí o texto de Gênesis 18, 25, né? E também Isaías 45, 19, que nós vamos ler daqui a pouco. Pode tirar, Felipe. Nós, eu creio que há uma semana, nós tivemos aqui uma pergunta do presbítero Edielson, pergunta muito pertinente, e uma pergunta que nos ajudou demais, né, a esclarecer essa questão, porque, vejam bem, nós somos crentes, salvos em Jesus Cristo, temos o Espírito dentro de nós, temos a nova vida implantada em nós, e muitas vezes nós incorremos em faltas. Nós erramos, nós cometemos alguns tropeços. Veja que em todos os cultos nós fazemos uma oração de confissão. Por quê? Porque ainda persiste em nós uma natureza caída, corrompida, uma natureza que milita contra as coisas de Deus. Isso não acontece com Deus. Eu já falei disso na igreja e vou repetir aqui. Por que nós erramos? E veja só, que é a expressão completa da nossa personalidade, é o nosso desejo, é a nossa capacidade de desejar, isso é vontade, mas existe um conflito com a nossa natureza. Então, muitas vezes, a natureza é mais forte que a vontade. No caso de Deus, não. Por que o Wayne Grudem, que nós estamos baseando o nosso estudo, ele vai dizer que Deus sempre age de maneira correta. Deus sempre age de maneira justa. Justamente porque a sua vontade é boa e o seu ser, a sua natureza, também é boa. Não existe esse conflito na mente divina. Não existe essa luta interna em Deus. Deus é livre. Agora, como ele é a própria bondade, o padrão de toda a bondade, a fonte de toda a bondade, justiça, retidão, acho que a melhor palavra para falar do caráter divino nesse sentido aqui é equidade. Significa Deus tem um caráter inatacável, nenhuma acusação pode ser imputada a ele, é que ele age sempre de maneira justa e de maneira correta. Qual é o desejo do nosso coração? O desejo do nosso coração é que nós possamos agradar a Deus e possamos fazer aquilo que lhe apraz. Nosso desejo é justamente viver como o patriarca Abraão, conforme Deus lhe orientou. Ande na minha presença e seja perfeito. Mas não é possível. Nós temos uma natureza caída. Mas quando Deus ele age, e aqui nós temos que aceitar uma verdade bíblica, vai doer muito menos, é que nós podemos até não compreender uma ação divina. Nós podemos até não entender por que Deus faz certas coisas. Mas Deus, ele nunca erra, ele nunca faz aquilo que é errado porque ele é perfeito.
E aí eu queria ler com os irmãos, eu queria que Felipe voltasse aí o slide. Eu me lembro que um texto é Gênesis 18, 25. Eu vou pedir para que alguém leia, por gentileza. Você pode voltar, Felipe, para o slide, por gentileza? E outra pessoa vai ler Isaías 45, 19. Gênesis 18, 25, por gentileza. E Isaías 45, 19. Pode tirar, Felipe, por enquanto. Quem achou pode ler Gênesis 18, 25. Quem achou pode ler. Eu vou ler, pastor. Pode ler. Posso ler, pastor? Longe de ti o Gênesis. fizesse mal. Pronto. Leia. Gênesis 18, 25. Isso. Pois aquele... Estou correndo? Sim. Quem achou pode ler. Isaías. Pode ler, irmã linda. Lê. Longe de ti o fazeres tal coisa, matarem o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra. Vejam que coisa interessante. Sodoma e Gomorra, duas cidades absolutamente perversas, com um histórico pregresso muito imoral, e o Senhor começa a dialogar com Abraão, porque Abraão estava intercedendo pelas cidades. E longe de ti o fazeres tal coisa. Que coisa? Destruir o ímpio com o mal. Porque, veja, a palavra destruição significa literalmente a invocação de um juízo com o propósito de punir e de exterminar. E se Deus faz algo dessa natureza com o justo, com o bom, tanto quanto o faz com o ímpio, não seria consoante com o seu caráter. Deus estaria sendo contraditório, porque o justo estaria sendo punido por algo que não cometeu. E, no entanto, a palavra aqui do patriarca Abraão é: longe de ti o fazeres tal coisa. E no final ele diz: não se fará justiça o juiz de toda a terra? Então perceba, Deus é a fonte de toda a justiça. Não é sem razões que nós dizemos que no final de todas as coisas, que no final dos tempos, os homens haverão de comparecer perante o tribunal do grande trono branco. Eles haverão de prestar contas por tudo quanto fizeram perante aquele que não comete nenhum dolo. Então, somente Deus, por ser a fonte de toda a justiça e por ser justo em si mesmo, né? São Tomás de Aquino, ele nos ensina, na sua Suma Teológica, que Deus não é justo, Deus é a justiça abundantemente. Ele, em toda a extensão do seu ser, a justiça e a retidão o preenchem. É por isso que ele julga a humanidade. Ontem mesmo,
o nosso amado presbítero Edielson, de maneira muito pertinente, de maneira muito bem colocada, tem dito ou disse que Deus tem usado essa praga, nós podemos usar também, porque é bíblica essa palavra, essa pandemia chamada coronavírus, para chamar os homens ao arrependimento. É a justiça divina. É a equidade do caráter divino chamando os homens para que eles acordem e para que eles pratiquem aquilo que agrada a Deus. Então Deus não pune o justo. Deus pune os. Porque toda punição divina é uma resposta àquilo que nós podemos qualificar como sendo a injustiça. E a injustiça é a desobediência a Deus e a desobediência à sua lei. Por isso que é impossível que Deus cometa uma injustiça. Eu já ouvi de várias pessoas, mas como pode? Deus permitiu que algo dessa natureza acontecesse comigo, como se Deus estivesse errado. Mas Deus permitiu que uma coisa dessas acontecesse à minha família, como se Deus fosse capaz de incorrer em injustiça. Aí eu chamo a atenção dos irmãos, a irmã Linda Selva, que é mãe, a irmã do Carmo, que é mãe, a irmã Isabel, que é mãe, o presbítero, que é pai, e os demais irmãos. Quando um filho ele comete algum erro, ele faz alguma coisa que o pai e a mãe consideram como desagradáveis e dignos de uma reprimenda, eles procuram corrigir o seu filho. E o filho não pode acusar o pai e a mãe de estarem sendo injustos. Eles estariam sendo injustos, por exemplo, se dois filhos cometessem coisas erradas e um fosse chamado à reprimenda e o outro não o fosse. E isso acontece o tempo todo. Os irmãos sabem disso. Em muitas casas, existem certos favoritismos que um filho é punido e o outro não é. Não acontece com o Senhor Jesus Cristo. Não acontece com o Senhor Deus. Mas eu não estou vendo, as irmãs não estão me vendo. Eu estou vendo as irmãs não estão me vendo. E eu estou lhe vendo, irmã do Carmo. Ah, tá bom, pastor. Então, voltando aqui. Se nós lermos do Gênesis ao Apocalipse, nós não vamos encontrar uma única razão para que nós possamos acusar o nosso Deus de cometer uma injustiça. Por quê? Vou dizer aos irmãos. Vejam bem, Adão pecou contra Deus. Qual foi o justo castigo que Deus lhe imputou? Uma natureza caída, a possibilidade do envelhecimento, a possibilidade dele morrer porque ele morreu, nós morremos, né? Por que eu digo a possibilidade? Porque muitos de nós não provaremos a morte, né? Paulo não fala que Cristo pode voltar a qualquer momento? Então, a possibilidade da morte, a possibilidade da perda de entes queridos, temos visto agora nessa pandemia. Mas isso não é injustiça da parte de Deus. Adão cometeu um crime violento e hediondo contra a santidade e a justiça e o poderio do nosso Deus. E contraiu essa dívida que Cristo pagou. Ora, quem pagou? Quem pagou não foi Adão. Quem pagou foi o segundo Adão. Veja como Deus é justo. Deus é tão justo que ele viu o seguinte: a dívida não pode ser paga por um homem, o homem é incapaz de pagar essa dívida, e eu vou sacrificar o meu filho. Eu vou tratar com justiça a condição humana.
e mandou Jesus Cristo para morrer por nós. E ainda tem alguém que diz assim, mas Deus permitiu que isso acontecesse contra mim. Ora, ele não poupou o filho dele, mas ele entregou para que a justiça dele fosse satisfeita. Então, Deus é justo. Eu me lembro que em 2015 eu fui visitar o reverendo Ed Jesse. E o reverendo Ed Jesse estava fraquinho, eu estava muito abalado emocionalmente. Nós temos um vínculo muito forte. Eu estava muito abalado, ele fraquinho, doente. Elda me ligou, pedindo para mim ir lá, eu fui. E a primeira palavra que ele me disse foi, meu filho, Deus é bom e ele é justo. Isso que eu estou passando, na verdade, certamente é para o meu amadurecimento. Então, nós não podemos culpar Deus de injustiça. O que nós temos que fazer? Se nós não entendemos, nós temos que nos silenciar. Nós temos que nos silenciar e temos que pedir a Deus a dádiva e a sabedoria do contentamento. Senhor, ensina-me a aceitar, ensina-me a receber aquilo que tu tens feito na minha vida, porque eu sei que é justo, eu sei que é reto, né? Eu tenho aqui diante de mim essa régua. Todos estão vendo? Uma régua. Vamos. Quando eu olho para essa régua aqui, eu estou vendo uma série de defeitos. Essa régua não é perfeita. A gente pensa que ela é perfeita, mas ela não é perfeita. Mas a régua, o prumo, o esquadro, que são instrumentos usados para medir as coisas, para riscar as coisas e estabelecer um padrão, são elementos materiais que trazem a marca da imperfeição daqueles que produziram. Deus não. Sendo Deus perfeito, a sua justiça, ela é perfeita. A sua retidão é perfeita. Sendo Deus infinito, a sua retidão e a sua justiça também são infinitas. Eu vou pedir para alguém ler Isaías 45, 19. Vou ler, pastor. Não falei em segredo, nem lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão, eu, o Senhor, fale e proclamo o que é direito. Irmão, o capítulo 45 de Isaías está tratando de Ciro. Ciro, aquele que libertou Israel do cativeiro babilônico, autorizou o retorno para a terra de Israel, inclusive enviou Esdras e Neemias o copeiro e coisa do tipo. E aqui, o Senhor, claramente, o Senhor que fala a verdade e proclama o direito. Obrigado, mamãe. Vejam que aqui o Senhor, ele diz claramente ao povo: tudo quanto eu digo corresponde à mais absoluta verdade. E aí vem aquilo que vai caracterizar a fala do Senhor como sendo uma fala justa, que é a palavra direito, o que é correto, o que é dotado de equidade. Quer dizer, não há dolo, não há nada que possa ser imputado a Deus. Veja que aqui o Senhor, ele está falando da perfeição do seu caráter. Eu acho muito interessante
quando a gente pega essa palavra direito e nós aplicamos ela, por exemplo, àquilo que nós conhecemos hoje como o direito moderno. A pessoa cometeu um crime, ela vai a tribunal, as câmeras, de alguma maneira, focalizam o crime sendo cometido e, no final, a pessoa é inocentada. Ela é inocentada, mas o ato de inocentamento não anula o fato de que a sua natureza corrompida cometeu o delito. Com Deus é totalmente oposto. Tudo quanto ele faz é correto, né? É uma pergunta que Platão vai formular num diálogo chamado Eutrifon, né? Eu estava estudando, inclusive, com base nesse livro aqui, né, A Doutrina de Deus, do pastor John Frame, o chamado dilema de Eutrifon. Vejam como é que se coloca isso. Platão pergunta uma coisa... Veja, Platão vivia na Grécia, né? A Grécia era um país pagão politeísta. Então, por isso a pergunta que ele formula. Uma coisa é boa porque os deuses o querem, ou os deuses o querem porque é boa? Essa pergunta, para nós, é muito fácil de ser respondida. Veja, uma coisa é boa porque Deus a criou boa. O que é que diz Gênesis capítulo 1, versículo 31, irmãos? Alguém pode ler? Gênesis 1, 31. Quem achou pode ler. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quem achou pode ler. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e sexta dia. No sexto dia. Então vejam, a irmã está dizendo, verdade, Deus é eternamente bom. Aí vejam que coisa interessante. Por que que Deus viu que tudo era muito bom? Porque ele é bom. Aquilo que ele cria é bom. Aquilo que ele faz é bom. E tudo quanto está associado a ele é bom. E até o mal que Deus usa, né? Aquilo que nós chamamos de mal. Mas até o mal, quando Deus o usa para fins bons. Vamos ver isso na Bíblia? Vou pedir ao presbítero Edielson que leia Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A minha pergunta é a seguinte: por que que José, o patriarca José, que está sentado à mesa, tá certo? Eu gosto muito de lembrar disso. Tem uma mesa e ele está sentado lá. Ele não disse que Deus foi injusto. Deus foi injusto. Tenho servido a ele todos esses anos e ele permitiu que eu fosse para o calabouço. Ou então, Deus foi injusto comigo, permitindo que os meus irmãos me vendessem e eu agora vou dar o troco. José disse, não, Deus é bom e ele é justo. Olha aqui, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o usou
para propósitos bons. Então vamos criar aqui, irmãos, um padrão. De um lado está Deus e do outro está a injustiça. A injustiça nunca pode estar do lado de Deus. O ser humano está aqui. Pode ser que a injustiça esteja aqui. Mas se Deus está desse lado, a injustiça está no lado exatamente oposto. Deus é justo, eternamente justo, infinitamente justo, intrinsecamente justo. E nada pode alterar isso quanto ao seu caráter. Alguma dúvida, irmãos, até agora? Os irmãos podem fazer perguntas, podem intervir sempre que necessário. Se tiverem alguma dúvida, podem fazer pelo chat também. Deixa eu ver aqui. Fiquem à vontade. Eu vou pedir para Felipe passar, então, para o próximo slide. Pode passar, Felipe. Em razão de Deus ser justo e correto, ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Daí precisar punir aquilo que é contra ele, isto é, o pecado. Todavia, algumas vezes Deus perdoa as pessoas e não as pune por seus pecados. Como pode fazer isso e ser justo ao mesmo tempo? Deus é capaz de perdoar pessoas porque Cristo morreu e suportou a punição divina contra o pecado. Pode passar, Felipe. Vamos. Pode tirar o slide. Vamos entender uma coisa muito interessante. Deus é justo. E o pecado é uma afronta contra a sua justiça. E, no entanto, Deus, ele puniu o ser humano. Ele puniu Adão, ele puniu Eva, ele puniu a serpente, ele puniu o seu povo Israel. Nós vamos ver Deus indo. Ou seja, todo pecado que é cometido é uma injustiça. É a ausência da retidão. E por isso, Deus tem que vindicar a sua justiça punindo. Mas vejam bem, se nós somos pecadores e nós não temos como pagar essa dívida, Deus nos puniria eternamente. Porque nós pecamos de maneira contumaz. Como é que Deus resolveu isso? Deus resolveu isso enviando Jesus Cristo. E aí tem uma coisa que eu aprendi com o reverendo Marcos André, no seminário. E a primeira vez que ele disse isso, quase que eu dou uma gargalhada. Ele disse, Deus perdoa pecado e Deus não perdoa pecados. Mas como assim, pastor? Deus perdoa o pecado punindo o pecado. E Deus não perdoa o pecado enquanto a sua justiça não for satisfeita. Ele nos perdoou punindo o próprio filho. Eu gosto muito disso aqui, ó. Isso é uma garrafa de água. A expressão derramar. Ele derramou o furor da sua justiça sobre o próprio filho. E a sua justiça foi vindicada. E nós tivemos os nossos pecados perdoados. Porque Cristo foi punido no nosso lugar.
Então, enquanto Deus não punisse aquele que haveria de morrer por nós, nós continuaríamos sendo punidos. Mas como Cristo satisfez a justiça divina, ele morre no nosso lugar, Deus, os nossos pecados foram cancelados. E por isso nós agora temos paz com Deus. Né? A irmã Gel diz assim, um exemplo disso é Jó, que falou que serviu a Deus no bem, não iria servir também na dificuldade? Exatamente. Um exemplo perfeito. Em momento algum, o patriarca Jó, ele vai culpar a Deus. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro, Romanos 3, 25 e 26. Vou pedir para alguém ler, por favor. Romanos 3, 25 e 26. E alguém vai ler Jó. Capítulo 1, versículos 20 a 22. Então, alguém vai ler Romanos 3, 25 e 26. E outra pessoa vai ler Jó 1, do 20 ao 22. Quem achou pode ler. Romanos. A quem deu propor no seu coração, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Impunidade aqui não é que Deus passou pano quente ou varreu para debaixo do tapete o nosso pecado, não. A expressão impunidade aqui tem um contexto que explica para nós o seguinte: havia os sacrifícios que eram oferecidos, havia o bode emissário, havia o dia da propiciação. Deus criou mecanismos para que esse pecado, de alguma maneira, ele fosse tolerado. Ele fosse postergado até que chegasse à plenitude dos tempos. E aí o texto vai dizer claramente: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus resolveu o problema da injustiça humana contra ele, punindo o próprio Filho, punindo os nossos pecados nele e nos perdoando. Então veja a que ponto chega a justiça do nosso Deus. Nenhum pecado fica impune. E aqueles que não estão debaixo do guarda-chuva da graça receberão o furor da ira por ocasião do juízo final. Mas nós, aqueles que professamos a Cristo, está claro aqui, fomos tratados com misericórdia e vimos o nosso pecado monstruoso e hediondo sendo devidamente punido na pessoa do nosso Redentor. Alguém pode ler Jó? Jó 1, do 20 ao 22. Eu vou ler, pastor. Pode ler, minha irmã. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou. O 21. Disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Leia também o 2:10. 2:10. Isso.
2:10. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó aos seus lábios. Amém? Amém? Vejam que coisa interessante, irmãos. Estava havendo um diálogo lá em cima, né, na corte celestial, onde Deus, ele pergunta a Satanás o que ele estava fazendo. Ele disse que estava rodeando a terra e passeando por ela. E Deus disse: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se aparta do mal? Jó não estava sabendo de diálogo nenhum. Jó não foi avisado que ele estava em meio a um conflito em que Deus o colocou contra Satanás e Satanás contra ele. Porque o conflito não é entre Deus e Satanás. Satanás não é um opositor à altura de Deus. É entre Jó e Satanás. Satanás estava sabendo que estava guerreando contra Jó. Mas Jó não sabia que estava guerreando contra Satanás. E, no entanto, Jó perde os rebanhos, o prestígio moral, 10 filhos, a saúde, o apoio da esposa, mas ele não diz assim: Deus é injusto. Aí eu pergunto, quem de nós pode dizer que passou 5%, vou colocar 5% da aprovação semelhante a Jó? Nenhum de nós. E, no entanto, Jó não diz assim: Deus é injusto. Deus é injusto. Eu sou uma pessoa de um caráter ilibado, né? Deus deu testemunho de mim e, no entanto, ele é injusto comigo. Não, de maneira nenhuma. Ele vai dizer: Deus é bom, infinitamente bom. Bendito seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Essa é a atitude que nós temos que ter. Como nós temos a garantia de que o nosso Deus é justo em tudo quanto ele faz, o reconhecimento disso deve ser 2 coisas: gratidão e, principalmente, adoração. Veja que a justiça divina, a equidade do caráter divino, deve nos levar a ser gratos e a sermos gratos também por meio do louvor que lhe é devido. Louvar a Deus. A missão maior da nossa vida. A missão suprema da nossa vida. Então Deus é justo. Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Alguma contribuição? Pode continuar, Felipe. Pode continuar. Porque Deus é todo-poderoso, ele fará com que todas as coisas fiquem em ordem e trará justiça. Como aqueles que têm sido beneficiados por sua retidão e justiça, devemos nos unir ao juiz de todo o mundo fazendo aquilo que é correto. Deveríamos sempre buscar fazer o que é certo e promover a justiça para aqueles que não experimentam. Como nos diz o livro bíblico de Provérbios, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Pode tirar, Felipe. Vejam que coisa interessante. Habitamos um mundo onde a injustiça ela é uma realidade. O que esse slide ele está dizendo especificamente para nós? Nós devemos ser promotores da justiça divina.
Ah, mas o legislativo não faz o que é correto. Mas eu tenho que fazer o que é correto. Você quer ver um problema? O presbítero Edielson, que é contador, sabe disso. Impostos. Problema da sonegação de impostos. Ele sabe, ele é contador, ele conhece melhor do que eu, melhor do que os irmãos. Como é um problema sério, o problema da sonegação de impostos no Brasil. O que é a sonegação, se não uma injustiça? O que é a sonegação, senão a manifestação do erro? E nós, como crentes, vamos deixar de pagar a nossa água? Vamos deixar de pagar o nosso IPTU? Vamos deixar de pagar ou de declarar o imposto de renda? Vamos burlar a lei? Vamos pagar um toquinho ao guarda de trânsito porque a lâmpada do nosso carro ela está queimada? Ou porque o pneu ele não está em condições de transitar e nós estamos indevidamente transitando com ele? O que o autor aqui, o Wayne Grudem, nesse slide, ele está colocando para nós? Ele está dizendo o seguinte: se Deus é justo e nós somos o seu povo, nós temos que ser promotores da justiça. Eu me lembro que um amigo me chamou para ser testemunha dele num processo contra uma empresa que nós trabalhamos. E eu conhecia a pessoa. E eu disse à pessoa: eu processei a empresa e requeri duas coisas. E sei que você também só tem direito a essas duas coisas. Então, eu vou. Agora, perante o juiz, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer que você deve receber por justiça isso e isso. E deve requerer isso e isso. E nada mais. Ele não me convidou mais para ser testemunha dele. Convidou outras pessoas. Por quê? Requereram coisas que eram indevidas. Isso é injustiça, irmãos. Isso não é justo. Isso é, de fato, afrontar a justiça do nosso Deus. A gente não pode mentir. Eu me lembro que o presbítero Edielson me contou uma vez que em uma das empresas que trabalhou também teve que dizer ao chefe que não iria mentir. Por que não iria mentir? Ainda disse mais, eu como crente, como funcionário, não vou mentir. Por quê? Porque a mentira é uma forma de injustiça. E toda injustiça fere a santidade e a justiça do nosso Deus. Então nós, como crentes, temos que fazer isso. A pessoa, o chefe, ou quem quer que seja, quando vê uma atitude como essa, ele pode até não gostar. Ele pode até demitir você, mas ele não vai poder lhe acusar. Porque até como matéria de acusação isso pode ser usado. Mas não é crente. Mas não diz servir a Deus. E está compactuando da injustiça que eu estou praticando. Na hora de se beneficiar, ele acha bom. Mas depois ele vai usar isso como matéria de acusação contra nós. E aí a gente vai ter que responder perante 3 tribunais. Muitas vezes perante o tribunal dos homens, perante o tribunal da consciência e perante o nosso Deus. Então, o atributo de justiça, de retidão, é o atributo que diz a mim e que diz a você o seguinte: sejam obedientes. Façam aquilo que é concorde, o meu caráter justo, correto. Eu pergunto para os irmãos, o que é mais fácil? É fazer o que é correto ou fazer o que é incorreto? Eu queria que os irmãos se manifestassem. O que é mais fácil? Podem abrir aí o microfone e responder. É fazer o que é certo ou não fazer o que é certo? É fazer o que é incorreto? Podem responder. Podem aí abrir o microfone e falar.
Fazer o que é certo, né, pastor? A senhora acha que é mais fácil? É mais fácil fazer o certo. Para nós, né? É. Porque nós temos uma consciência, né, que nos acusa, porque nós temos o Espírito Santo, Com não é certeza. verdade? A irmã Gel está dizendo aqui o seguinte, veja, é mais fácil fazer o que não convém. Concordando com a senhora. Quer dizer, o que convém, geralmente, é aquilo que desagrada a Deus. Mas nós temos uma mente, a mente do Espírito. Nós temos o Espírito dentro de nós. E quando você vai fazer, ele diz assim, não faça, não diga, não compactue. Sempre tem uma luz acesa, a luz vermelha, a luz da justiça, da retidão. Eu gosto muito da expressão usada pelo reverendo Martin Lloyd Jones, que ele diz assim, a forma como para que eles não cometam a injustiça. Né? Ele coloca um megafone e ele grita na nossa consciência. Isso é errado. A gente só faz se a gente quiser. Mas o caminho é apontado. Veja lá que o texto de Provérbios diz que é mais agradável a Deus fazer o que é justo do que o sacrifício. Aí eu digo para os irmãos, contextualizando, né? Pessoa, às vezes, está na igreja, é um bom dizimista, participa do coral, participa das sociedades, perde uma oportunidade de transgredir a lei divina. É um sacrifício que ele está fazendo que, na verdade, é descompensado pelos tropeços que ele comete. Então, eu acredito que os irmãos vêm percebendo desde o início do nosso estudo que há um contraste, né? Os atributos de Deus, eles querem que nós demos uma resposta a eles. E a resposta aqui, como eu falei, é a obediência. Obediência. Interessante. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia. Nós lemos esse texto a semana passada, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu vou pedir ao diácono Willames, nosso precioso diácono. Achou? Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja que coisa interessante. O que é que tem que, uma das coisas que tem que ocupar o nosso pensamento? A justiça. A justiça. E aí, e veja que o final do versículo diz o seguinte: se alguma virtude há, e se algum louvor existe. Ora, o louvor é para a glória de Deus, e a virtude procede de Deus. E aqui ele diz, deve ocupar o nosso pensamento isso, inclusive aquilo que é justo. Então, a nossa mente, a nossa visão de mundo, a nossa prática de vida, tudo quanto nós realizamos deve estar, me permitam, embebecido da justiça. É claro, da justiça que vem do alto. E eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Eu tenho uma boa notícia. Pastor, onde é que eu posso encontrar o padrão da justiça de Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Nós não vamos ler, vou só mostrar para os irmãos.
Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Você quer o padrão da justiça divina? Leia os 10 mandamentos. Por exemplo, nós poderíamos dizer que a justiça aqui, ela aparece de modo muito completa, né? Mas vejam que, por exemplo, que coisa, como Deus é justo. Ele diz assim, versículo 13, né? Trate a vida como possuindo valor, não matarás, né? Trate a vida como algo importante. Deus é justo e ama a vida. Interessante, né? Ele diz assim, não adulterarás. O que ele está dizendo? Seja uma pessoa que tem uma vida equilibrada, emocionalmente, conjugalmente falando. Ele prossegue, não furtarás, quer dizer, seja uma pessoa honesta em tudo quanto você faz. Ele diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não minta, não engane. Quer dizer, nós poderíamos prosseguir. Os 10 mandamentos, de modo geral, tratam da justiça divina. Mas a gente vê isso de forma detalhada. Deus manifestando a sua justiça para a vindicação da sua glória, que Deus tem que ser vindicado, mas também para a boa vida daqueles que seguem a Ele. E aí, irmãos, nós olhamos ao nosso redor e nos perguntamos muitas vezes, por que há tanta injustiça? Por que há tanta desonestidade? Por que acontecem tantas coisas que nos chocam? Se chocam a mim? Chocam a irmã Linda Selva? Chocam o nosso diácono? Imagina o nosso Deus, hein? Imagine o Senhor, hein? Quer dizer, é justamente porque eles ferem a justiça do nosso Pai Celestial. Pode passar o slide, Felipe. Deus é zeloso. Isso é um atributo. Deixa aí um pouquinho aí, Felipe, só um instantezinho. Isso é um atributo que vai aparecer também sobre a forma de ciúme, tá, irmãos? A palavra ciúme, daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho dela e ver que, de todo, ela não é uma palavra que a gente possa dizer assim, negativa, né? Então, a palavra zelo, às vezes, ela também pode ser usada de maneira positiva, como é o caso aí, como sinônimo de zelo, tá certo? Existem textos, né, que vão falar sobre isso. Pode passar, Felipe. Ao explicar o primeiro dos 10 mandamentos, Deus diz, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 25. Em seu zelo, Deus procura continuamente proteger sua própria honra e deseja que a adoração seja prestada apenas a Ele e a ninguém ou nada mais. Pode passar, Felipe. Pode tirar. Veja que coisa interessante, irmãos. Deus, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que ele exige de nós que nós sejamos zelosos na nossa adoração, né? Então, aí, de maneira muito clara, nós vemos que a honra divina, a adoração que lhe é devida,
é uma adoração, um serviço solene que nós temos que prestar somente a Ele. E Ele zela. E como é que Ele zela? Ele zela dizendo que nós temos que adorá-lo, mas nos ensinando como Ele quer ser adorado. Então, a gente vai ver na Escritura recomendações, princípios. Vamos encontrar uma farta literatura onde Deus ele ensina ao seu povo, tanto do Antigo quanto do Novo, como Ele quer ser adorado. Por exemplo, essa questão da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é adorar alguma coisa em lugar de Deus. Ou de maneira muito prática, é colocar no lugar que somente Deus pode ocupar alguma coisa. Então, vamos ler um texto, por exemplo, muito claro. Isaías 42, 8. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu vou pedir para que alguém, por favor, leia. Quem achou ler? 42:8 do livro do profeta Isaías. Pode ler. Eu vou ler, pastor. Por gentileza, irmã Rosilda. 42. 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Presta atenção. Estava desligado. Aqui, a palavra glória e a palavra honra como palavras sinônimas. Ele diz aqui que a glória ele não dará a outrem, quer dizer, a outrem, e nem a honra dele a imagens de escultura. Então ele é zeloso. É por isso que ele constituiu os sacerdotes. É por isso que ele constituiu, no Antigo Testamento, os juízes, os profetas. Né? É por isso que na igreja ele constituiu pastores e presbíteros. Para quê? Para que a adoração dele seja uma adoração que não seja maculada. Vejam bem a comparação que eu vou fazer. Para ver como Deus ele é zeloso. Você dividiria o seu esposo com a vizinha? Eu tenho certeza que nenhuma das irmãs que eu estou vendo aqui dividiria o seu esposo com a vizinha. Se eu perguntasse aos irmãos que estão presentes, você dividiria a sua esposa com o vizinho? Você ia dizer, não, pastor, isso é antibíblico. Também é antibíblico que nós sejamos relaxados com a adoração que é devida a Deus. Por isso que às vezes dizem assim, mas o pastor Jefferson é tão exigente, o pastor é chato, o pastor às vezes fala demais, o pastor às vezes bate muito forte. Mas é nos ensinar a igreja aquilo que Deus requer, que é zelo. Irmãos, preste atenção na crítica que eu vou fazer agora. Eu pergunto para os irmãos, a maioria de nós estamos em casa ou estamos trabalhando? A maioria. Podem responder. Muitos irmãos têm tido a oportunidade de trabalhar em casa. E graças a Deus, né? É até um livramento divino para que não fiquem expostos a essa praga que está, essa pandemia. E por que que no culto de doutrina como esse, um culto de oração, primeira parte foi uma maravilha,
as orações que foram feitas, onde se orou por tudo quanto é motivos, por que o número é tão reduzido? Eu não sei se as irmãs sabem, mas esse aplicativo aqui consegue aglomerar até 250 pessoas. O diácono Willames não é da nossa igreja, ele é diácono da Igreja Presbiteriana de Ponto dos Carvalhos. A irmã Gel, que está conosco, ela é do Ceará. Tá certo? Então, por que nós não temos uma presença maciça dos irmãos? Não está faltando zelo, não? Não está faltando um comprometimento maior? Está faltando um comprometimento maior. E aqui eu não estou dizendo que Deus vai punir ninguém por isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é Deus zeloso. Ele exige de nós. Vou dar outro exemplo. Eu sou ministro do Evangelho. Sou mantido pela Igreja Presbiteriana do Cabo para me dedicar exclusivamente à pregação, ao ensino, à visitação e coisa do tipo. Olha aqui o que eu passo o dia fazendo. Tá aqui. Estudando. Para quê? Para que eu possa falar com propriedade, para que eu possa ajudar os irmãos. Biblicamente, teologicamente, ensinar a doutrina da igreja, estudar a nossa Constituição. Nós temos que ter zelo. Nós temos que ser zelosos. Temos que ter o compromisso com o Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. Agora, eu vou mostrar outro texto para os irmãos. Esse é muito interessante. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Eu vou pedir à irmã Isabel, por gentileza, nossa preciosa irmã Isabel, transmita um abraço ao seu esposo. Não, obrigada, pastor. 4, 5. Tiago 5. Oi? Pode ler. Tiago o quê? Pastor 4. Tiago 4, 5. Ou supondo que em vão afirma as Escrituras. Tiago 4, Isso mesmo. Pode continuar. não é só o Pode- versículo 5, não? Pode ler. E com ciúme que por nós anseio o Espírito que ele faz habitar em nós. Veja que expressão o texto usa. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Deus tem ciúme de nós. Ciúme como sinônimo de zelo. Aí você diz assim, meu marido é ciumento. Ele pode ser ciumento. Minha esposa é ciumenta. Ela pode ser ciumenta. Na verdade, ele e ela devem ser ciumentos. Agora, o ciúme como sinônimo de zelo, de cuidado. Né? A expressão aqui é anseio. Né? É Deus, por exemplo, hoje é quinta-feira. Culto de oração, culto de doutrina através do aplicativo. Tenha certeza que desde a última quinta-feira, Deus desejou que esse culto acontecesse hoje. E se nós negligenciarmos esse tempo, certamente não agradaríamos a ele. Então, o ciúme dele é: eu quero que vocês façam a minha vontade. Quero que vocês me adorem. Esse dia, esse momento,
esse meio que eu criei, porque quem criou foi Deus, né? A inteligência é uma dádiva divina. Esse aplicativo foi uma invenção que Deus permitiu que o homem criasse. Para quê? Também para que nós pudéssemos adorá-lo por meio dele. E Deus tem anseio por habitar conosco. Por isso que nós não podemos perder um só minuto. Não podemos desperdiçar um só instante quando estamos na presença de Deus. Um momento sublime, um momento de crescimento espiritual, um momento de comunhão com Deus, um momento de aprendizado, né? Deus tem nos dado a honra, Deus tem nos dado o prazer de aprender dele mesmo. E outra coisa, se ele é zeloso em relação ao culto, sua honra, sua glória, ele também é zeloso em relação a nós. Quando nós somos adoradores verdadeiros, adoradores zelosos, Deus, ele sempre está apto para nos ajudar e para, de alguma maneira, propiciar tudo quanto é necessário para que essa adoração ela aconteça. Pode passar, Felipe. Vejam que coisa interessante. Não é errado para Deus buscar continuamente a própria honra, pois ela é uma honra que só ele, como Deus, merece. É por isso que ele pode dizer com razão: não darei a minha glória a nenhum outro. Ele está citando aqui o texto de Isaías 41, 11. Vamos ler esse texto, irmãos? Pode tirar, Felipe. Isaías 48, 11. Vou pedir à irmã Gel que leia, por gentileza. É só ativar o microfone. Isaías 48, 11. Acho que ela está tendo alguma dificuldade com o aplicativo. Alguém pode ler Isaías 48, 11? Por gentileza? Eu vou ler, pastor. Pode ler, minha irmã. Por amor de mim, é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outro. Eu sempre peço para os irmãos lerem o contexto. Deus está aqui censurando a infidelidade de Israel. Por assim dizer, a traição, a idolatria do povo. E ele diz: por amor de mim é que faço isso. Né? Porque como seria profanado o meu nome? Aí ele diz: a minha glória não a dou a ninguém. Por isso que Deus diz assim: andem retamente, me obedeçam, façam como eu tenho ordenado, como eu tenho ensinado. Não desobedeçam as minhas ordens. Quer dizer, o Senhor, ele é tão bondoso que ele cuida de nós e cuida do tipo de adoração que nós lhe prestamos. Aí eu digo para as irmãs não têm a mínima noção de como Deus se agrada do projeto Ana. Você tira a sua tarde,
das 3 horas da tarde às 4 horas, você que é mãe, você que tem filhos, e você diz assim, vou passar 1 hora orando pelos meus filhos, vou passar 1 hora orando pelos filhos, e filhos, pelas mães, pelos pais, e coisa do tipo. Você não tem noção de como Deus se agrada. E de como Deus recebe isso como um zelo da sua parte. Você está pensando que a ida à igreja é porque a gente não está indo para a igreja. Está sendo pelo aplicativo. Esse tempinho que você tira não está sendo registrado na memória do Pai, não? Está sendo registrado. Ele está vendo o zelo que você tem. O trabalho que você presta com muita alegria a Ele. E Ele se alegra. Isso é o que importa. É o Senhor se alegrar e receber a nossa adoração. Pode passar, Felipe. São 8h45. Eu queria saber se existe alguma pergunta. A gente não vai cantar um hino. Existe alguma pergunta, alguma dúvida? Os irmãos fiquem muito à vontade. Podem perguntar, podem questionar, podem contribuir também. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou falar. Pode falar, Felipe. Eu estou vendo esses dias, quando o senhor falou em relação à parte de zelo pelas coisas de Deus. Percebi, conversando com alguns amigos meus, fazendo videochamada também, que a gente, estou falando na igreja no geral, ainda não conhece a Deus como deve conhecer. Porque se a gente conhecesse a Deus, realmente, o zelo que a gente teria pela obra dele seria muito maior do que a gente tem hoje. Isso está sendo mostrado durante esse tempo. Tão fácil agora cultuar. Está sendo tão fácil, a gente nem sai de casa. Mas tem ainda pessoas que ainda não participam, que ainda não têm o zelo. Então, esses momentos desse culto de doutrina que a gente está tendo, de aprendizado sobre os atributos de Deus, está nos ensinando quem é realmente Deus. Quem é o Deus que a gente serve. Isso está sendo muito bom. Quem está participando está ganhando muito. Que além de ser a palavra de Deus, está aprendendo mais sobre ele. Então eu sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por esse tema. Está me ajudando muito para aumentar a minha espiritualidade nesse momento. E também conviver com os irmãos, ter um pouco de comunhão com os irmãos, que está sendo muito bom, graças a Deus. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Eu não vou dizer o nome da irmã, por uma questão de ética, mas uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu acabei de chegar do trabalho, mas eu vou participar. Vou desconectar a câmera, mas vou participar. E participou do nosso culto. O nome disso é o quê? Sede de Deus. O nome disso é o desejo sincero de conhecer mais sobre Deus e, principalmente, conhecer mais a Deus. A irmã está dizendo aqui, só é possível conhecer a Deus se for pela palavra. Exatamente. Como é que uma pessoa vai conhecer a Deus não participando dos cultos? Não tem como. Deus se revela na palavra, pregada, cantada, ensinada, orada e assim por diante. E outra coisa, irmãos, outra coisa, graças a Deus. Esse período de pandemia é o período onde os pregadores da prosperidade, do triunfalismo, dessas heresias, que, lamentavelmente, surgem como ervas daninhas no seio da igreja, eles estão em desespero, porque os templos estão vazios. O interesse deles é dinheiro. O interesse deles não é o evangelho. E o nosso interesse, como sempre foi, é glorificar a Deus e promover uma pregação que seja bíblica.
seja concorde com aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Então, hoje a gente tem a oportunidade de ouvir muitos pastores. Muitos pastores. Se você quiser ouvir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai ouvir pastores que vão pregar uma mensagem evangélica. Uma mensagem bíblica. A irmã está dizendo aqui, lobos em pele de ovelha. É verdade. Isso é verdade. E eu vi uma fala do pastor Hernandes, que acho que todos aqui conhecem, ele dizendo assim, ele disse assim, eu acho que o povo nunca ouviu, através das redes sociais, tantas pregações de pastores que têm pregado com fidelidade a palavra de Deus. Que agora a gente pode pregar pelas redes sociais, né? É o Meet, é o Zoom, é o Hangout e outros tantos. Né? Mas Deus tem provido esse canal para que nós possamos nos alimentar e nos edificar. Eu vou pedir a uma irmã, não vou especificar quem, que ela prontamente cante o hino 21 do nosso cenário para a gente encerrar. 21 do nosso cenário. Eu vou pedir que Felipe projete, por favor, o cântico de número 21 na tela para que os irmãos possam acompanhar. Deus de Abrão. A minha voz não é muito boa, não. E Paloma? Paloma também está com a gente também, graças a Deus. Nossa irmã querida. Vai, Paloma. Paloma pode cantar esse hino. É o sino tá não, né? Ela está sem microfone. Eita. Eu vou cantar esse hino então, tá certo? Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, tu grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor,
e para sempre engrandecer meu Redentor. Graças a Deus, e nós temos entoado esse cântico. Vou pedir a Joane, está de frente, estou vendo ela aqui, pedir que ela ore encerrando esse culto, por gentileza. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Deus magnífico, Criador do céu e da terra, único e verdadeiro Deus, queremos, ó Deus, te agradecer por este momento, único em nossas vidas, onde, ó Deus, há meses atrás não imaginávamos, Senhor, estarmos nos encontrando virtualmente, mas tu sabes, ó Deus, que nós somos a tua igreja. Nós fazemos, ó Deus, parte do teu povo eleito. Tu sabes, ó Deus, o quanto te amamos, o quanto queremos estar juntos, te louvando e te engrandecendo. Em nome de Jesus, ó Pai, toma contigo cada família aqui presente, aqueles que não puderam estar. Graça e paz, mais uma vez. Desta feita eu quero agradecer a você que assistiu à nossa programação, nos deu a honra de assistir o nosso vídeo. Quero de coração agradecer a sua audiência e quero lhe fazer um convite, um incentivo. Quero lhe incentivar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho. Todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber. Deixe o seu joinha, vai ajudar o nosso canal. Ore pelo nosso canal, divulgue o nosso canal. O propósito desse canal é que pessoas possam aprender um conteúdo bíblico saudável e possam ser ricamente abençoadas, assim como você, que tem nos dado a honra da sua presença e tem sido abençoado por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.